Queria saudar e agradecer esta celebração e organização desta festa para todos os portugueses. Em seu nome, se me permite, gostaria de agradecer também a todas as individualidades que estão aqui presentes, nacionais e estrangeiras, e todas as entidades ao longo de Portugal e todos os portugueses que estão presentes aqui nesta cerimónia, todos os portugueses na área de Portugal e fora. Sr. Presidente, Portugal é um dos países europeus onde a vinha tem maior implantação e diversidade vitivinícola. A escolha do Sr. Presidente em realizar as comemorações do Dia de Portugal na região do Douro reflete bem a sua relevância. Sinto-me muito lisonjeado e agradecido por ter sido escolhido, sendo eu enólogo e produtor, para falar desta região que se destaca pela sua história única, diversidade vitivinícola, impacto económico e projeção internacional. Haverá produto português mais reconhecido tanto a nível nacional como internacional que o vinho do Porto? E o mesmo caminho seguem os vinhos DOC Douro. Falamos de produtos, marcas identitárias de um país que nos enchem de orgulho. Falemos então do Douro. Esta região é marcada por um vale profundo, encaixado num solo de xisto formado há 500 milhões de anos. Protegido pelas serras do Marão e de Montemuro, caracteriza-se por um clima mediterrâneo. O solo e o clima são duas características naturais que tornam tão única e própria para o cultivo da vinha, definindo naturalmente a sua delimitação. Os primeiros vestígios do seu cultivo datam da Idade de Bronze, passando pelo período da ocupação romana, Idade Média até à atualidade. Mas foi nos séculos XII e XIII, com a formação de Portugal e a chegada dos monges de Cícero da Borgonha, que o conhecimento vitivinícola se aprimorou. Outro fator determinante para o seu desenvolvimento foi bem mais tarde, em 1756, quando o Marquês de Pombal cria a primeira região demarcada vitivinícola do mundo. Esta iniciativa foi motivada pelo aumento da procura de vinho do Porto, consequência do Tratado de Methuen de 1703, que incentivou imensamente a exportação de vinho de Porto para a Inglaterra, promovendo o estabelecimento de empresas inglesas em Gaia. É dessa influência que provém os nomes das categorias de vinho de Porto em inglês, tais como o Tony, o Rui, o Vintage, etc. Mas nada disto teria sido possível sem o trabalho heroico feito pelos dourienses ao longo deste vale que, com a ajuda dos vizinhos galegos, transformaram a rocha-mãe em terra, construindo milhares de quilómetros de muros que nos fazem lembrar os terraços do antigo Império Inca. Além deste enorme esforço de fabricar a terra a partir da rocha, a região foi também vítima de enormes pragas, destacando-se a desastrosa filoxera. Esta última devastou vinhas no Douro, deixando os mortórios como seu testemunho. Mas por que é que insistimos no Douro, uma região tão difícil de trabalhar e com rendimentos de produção tão baixos? Talvez por uma inexplicável atração telúrica, magnética, pela sua diversidade, singularidade e qualidade. É como se depois de termos descoberto a primeira pepita de ouro, jamais pudéssemos resistir à sua inesgotável riqueza e à vontade de a lapidar. Foram muitas as gerações de dourienses que a conceberam, bem como muitas personalidades que trouxeram conhecimentos científicos de extrema importância, tais como o Barão de Foster e Moreira da Fonseca, entre tantos outros.
A meio do século XX, foi lapidada mais uma pepita de ouro que viria a revolucionar a região. A criação do primeiro vinho DOC de Ouro, o Barca Velha, feito pela mão do meu pai, Fernando Nicolau de Almeida. Estava aberto um novo caminho para o além do vinho do Porto, generoso, fino ou feitoria. Em 1970, o meu pai desafiou-me a ir para a França estudar enologia. Mas o que era isso? Respondendo à minha dúvida, explicou-me que a enologia era a ciência do vinho. É preciso ter noção que nessa altura não havia sequer a percepção da profissão de enólogo e muito menos o curso académico correspondente. Aceitei o desafio de bom grado e assim parti para a meca da enologia mundial. Fui primeiro para Borgonha e mais tarde para Bordeaux, onde tive a oportunidade de estudar e trabalhar com grandes nomes da enologia. Aqui em Bordeaux era a escola de Pasteur, foi o primeiro enólogo do mundo, foi o primeiro enólogo que começou a estudar a fermentação alcoólica. As minhas primeiras aulas, portanto já lá vão uns tempos, dos anos 70, era ainda em conjunto com medicina, pois vinha dessa era de Pasteur. Quando regressei, pude realizar que até à geração do meu pai, salvo raras exceções, que o Douro estava separado de Gaia. Agentes do Douro sabiam de vinha, agentes de Gaia sabiam de vinho e comércio. Os produtores dourienses tratavam das vinhas de forma empírica e tradicional. Por sua vez, os de Gaia eram os provadores, que na altura das vindimas desapareciam para terras do Douro e só reapareciam 2 ou 3 meses depois. Gaia era então o lugar mágico da feitoria, do blend, bem como da sede das empresas exportadoras. É a partir da segunda metade dos anos 70 que chegam aos Douro os primeiros enólogos e agrónomos com formação académica, introduzindo conhecimentos científicos modernos. Começa então, a partir da minha geração, a haver um movimento permanente de pessoas encurtando a distância entre o Douro e Gaia. Seguidamente, o aparecimento do curso de Enologia em 1984, em Vila Real, na Universidade de Vila Real, ao UTAD, foi um passo decisivo contribuiu fortemente para a dinâmica, fixando alguns enólogos e agrónomos na região. A criação da Advid foi também relevante neste sentido. No meu tempo de estudante, a enologia começava a partir do corte do cacho de uvas. Na geração dos meus filhos, a Academia já integra em enologia conhecimentos vitícolas, seguindo o princípio de que é na vinha que se começa a fazer o vinho. É a partir desta visão que os jovens produtores começaram a instalar-se na região, trabalhando e observando de perto as vinhas. Entendê-las é o primeiro passo para se obter um grande vinho. Esta mobilização de pessoas contribuiu para o desenvolvimento e enriquecimento e know-how do Douro vinheteiro. Com tantas transformações profundas, tanto no nível científico como humano, e com o apoio de programas de financiamento agrícola, a região pôs-se em marcha de forma irreversível. E o que tem então mudado essencialmente nesta dinâmica de produção? Como já referi, até há alguns anos atrás, os produtores viticultores estavam de um lado e os provadores exportadores do outro. Graças à aplicação da ciência, estas duas realidades foram se unindo de forma progressiva. O produtor, agora viticultor e enólogo, teve também de se tornar empreendedor, comerciante, controlando o processo do início ao final. Como consequência, observamos uma ascensão e reconhecimento dos vinhos DOC de Ouro absolutamente notável. Neste momento, cerca de metade da produção do Douro é para vinho do Porto e a outra metade é para DOC de Ouro. Devido ao grande sucesso mundial dos vinhos DOC de Ouro,
A procura deste tem aumentado significativamente, enquanto a de vinho do Porto se tem estabilizado e concentrado nas categorias superiores de alta qualidade. Os produtores de uva, os viticultores, apesar das grandes transformações ocorridas, continuam a ser fundamentais para a dinâmica da região e manutenção do seu terroir. Para manter esta realidade, é fundamental valorizar ainda mais o seu trabalho. Mas há ainda muita pedra para partir, muitos solos para criar. Neste alucinante e veloz século XXI, temos em mão vários desafios complexos por enfrentar, sobre os quais gostaria de fazer algumas observações. Começo por referir uma realidade nacional, não sendo o Douro uma exceção, que se trata da forte desertificação do interior, gerando falta de mão de obra e escassez de massa crítica. Aqui posso fazer um parênteses, Sr. Presidente. Se pudéssemos mudar do 10 de junho para o 10 de setembro era ótimo para a vindima. Tínhamos aqui gente que chegasse para a vindima. Para atrair e fixar pessoas qualificadas, a oferta de trabalho deverá ser aliciante, sendo fundamental e o aumento de valor da matéria-prima, ou seja, da uva, de forma a gerar mais proventos a montante, consequentemente poder oferecer melhores condições de trabalho. Face à nossa dinâmica de produção, penso que seria urgente adaptar as leis à atualidade, delinear um plano sustentado na ciência e investigação ao serviço do desenvolvimento económico do setor e região que garanta a sustentabilidade da mesma. Sempre existiu um problema crónico com fortes amarras ao passado que dificultou a evolução do Douro. É natural que, tendo sido um dos principais exportadores de produtos portugueses, tenha estado totalmente dependente do Estado, mas em pleno século XXI não faz sentido manter uma administração política e burocrática com leis que não se adequam à realidade. A região sabe cuidar de si. Não fechemos a porta ao futuro, ao progresso. Assim como acontece nas outras regiões vitivinícolas, como as CVRs, Comissões Vitivinícolas Regionais, seria necessário que o IVDP, Instituto de Vinho de Porto e Douro, estabelecer uma união entre vários agentes envolvidos do Douro e Gaia, produtores, viticultores, municípios, associações, universidades, institutos e demais entidades, têm um papel fulcral para ajudar à realização deste projeto unificador. Quanto a financiamentos, tivemos grandes impulsos, como o programa do Pederritmo nos anos 80 e Vitis nos anos 90. Nos anos mais recentes, o apoio à viticultura, aliás, a toda a agricultura a nível nacional, tem sido descurado. Os programas de apoio caracterizam-se pelo excesso de tecnocracia, burocracia, tornando-se de muito difícil acesso, sobretudo a agricultores de pequenas dimensões. São programas desajustados da realidade e das necessidades do setor, de tal forma que Portugal devolve montantes significativos de financiamento por falta de candidaturas. Entretanto, começou a tornar-se evidente o efeito das alterações climáticas e o seu impacto na previsibilidade dos fenómenos atmosféricos. O estabelecimento de enólogos e agrónomos perto das vinhas contribuiu para a aplicação das novas perspectivas e abordagens. Foi então que se introduziu alguma produção biológica e biodinâmica, infelizmente ainda que com pouca expressão, embora sejam essenciais para o futuro e sustentabilidade da região. Estas novas perspectivas de tratar a vinha e o vinho estão totalmente dependentes das observações locais e de forma alguma poderão estar sujeitas a leis gerais como se fazia no passado. A viticultura atual de qualidade exige ações atempadas que estão dependentes das decisões a efetuar pelo próprio produtor. Só o viticultor,
O enólogo que está perto da vinha o ano inteiro é capaz de saber as intervenções que tem a fazer, qual o tipo de vinho que pretende, quais as quantidades, etc. É ele que mantém o terroir, potenciando o trabalho que tem sido desenvolvido não só no produto do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista da promoção e comunicação. Temos hoje uma nova realidade, o enoturismo de excelência, que tem crescido substancialmente nos últimos anos. É um novo mercado que se abre, uma nova ferramenta de divulgação dos nossos vinhos da nossa região. Em 1996 foi inscrito na lista de Património Mundial da Unesco o Centro Histórico do Porto, o Mosteiro da Serra de Pilar e a Ponte de Dom Luís, que os interliga. Em 1998 foi a vez dos sítios de arte rupestre do Val de Coa. O reconhecimento do seu valor histórico e patrimonial presidiram à criação de um Parque Arqueológico de Val de Coa e mais tarde do Museu de Coa. Seguindo o reconhecimento do Alto Douro Vinheteiro, na categoria de Paisagem Cultural Evolutiva e Vinha, que felizmente tem sido acolhido e representado pelo Museu do Douro. Assim, neste eixo, entre Gaia e Douro, temos uma densidade de valor patrimonial classificado pela Unesco fora do normal. As cidades que presidem ao encontro do grande rio com o mar, Porto e Vila Nova de Gaia, são hoje lugar de fascínio para o turista, que cada vez mais sobe o rio acima até ao Coa. Só falta mesmo a recuperação da linha do Douro até Espanha. Enfim, são pepitas atrás de pepitas que se vão revelando e afirmando ao mundo. O velho e afamado vinho de Porto abriu-nos as portas para o mundo. Continuamos a desbravar os novos caminhos, tendo sempre em mente o passado, sendo dinâmicos no presente, com uma visão para o futuro. Termino citando a famosa frase de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Viva a gente do Douro! Viva os portugueses! Viva o pessoal todo que está presente e fora! Muito obrigado, Sra. Excelência, muito obrigado, Sr. Presidente.